A paz do Senhor, meus irmãos, estamos dando início a mais uma aula da disciplina Hermenêutica Bíblica 2, do curso avançado em Teologia do CETADEM. Hoje nós vamos estudar a penúltima lição do nosso livro-texto, a lição de número 9, que tem como título Diretrizes para as Narrativas Históricas e as Epístolas. Sempre gosto de começar a aula lembrando a todos dessa figurinha aqui, muito importante, que fala dos contextos circuncêntricos, para enfatizar o método de interpretação bíblica chamado de método histórico-gramatical, que é o método de interpretação ortodoxo, adotado pelos reformadores e adotado pela Igreja Evangélica conservadora. Então, a primeira unidade de interpretação, quando a gente lê um texto bíblico, a primeira é procurar saber o significado de cada palavra avulsa que ocorre. Para isso, a gente precisa de vocabulário, precisamos de consultar os dicionários. Mas sabemos que muitas palavras são polissêmicas, têm mais de um sentido, mais de um significado, então a gente precisa entender o significado específico que cada palavra tem dentro da frase. Então, isso é o contexto da frase. Por isso que o nosso autor do livro-texto ele faz a diferença entre palavra e termo. Depois disso, vamos avaliar o contexto imediato, os versículos que vêm antes e que vêm depois daquele texto que a gente está lendo, porque o contexto imediato tem um poder de decisão muito grande em mostrar e identificar o sentido, o significado, a interpretação correta do texto. Aí a gente vai ampliando o nosso círculo de contextos para o contexto do livro, porque todo livro, todo escritor, quando escreve um livro, ele tem uma linha mestra, ele tem um fio da meada, ele tem um propósito teológico definido, ele quer ensinar alguma coisa, ele quer transmitir alguma mensagem. Então, aquele texto tem que estar em harmonia com o contexto do livro, como também tem que estar em harmonia com o contexto de toda a Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Além disso, é importante, nós vimos em aulas anteriores, que é fundamental levar em conta o contexto histórico e cultural, porque os eventos bíblicos ocorreram no palco da história, ocorreram em um lugar, em uma geografia, ocorreu em uma nação ou em várias nações. Então, tem que ver o contexto político, o contexto geográfico, o contexto cultural, e assim por diante. E também analisar o contexto literário, porque os escritores usaram as palavras para escrever, os idiomas, usaram diferentes gêneros literários, usaram diferentes figuras de linguagem para se expressar. Então, é fundamental que a gente entenda isso. Então, essa aula de hoje, Diretrizes para as Narrativas Históricas e as Epístolas, elas estão dentro aqui desse contexto literário, Dentro do contexto literário é o que nós vamos estudar hoje na lição 9. Então, em primeiro lugar, como é que nós devemos interpretar as narrativas históricas? Esse gênero literário de narrativas históricas, irmãos, ele é o mais comum na Bíblia, a narrativa histórica é empregada em quase 60% das escrituras. Na Bíblia tem leis, na Bíblia tem discursos, na Bíblia tem poesia, a Bíblia tem profecia, tem biografia, tem vários gêneros literários, mas um deles é a narrativa histórica, que é a maior parte, mais da metade da Bíblia é narrativa histórica. Porque a Bíblia, irmão, se preocupa em trazer aspectos práticos da fé. A Bíblia não é um livro de teoria, um livro de teologia sistemática, não. Ela mostra a fé no ambiente em que as pessoas vivem, as pessoas vivendo a fé, praticando a fé. Então, o cristianismo ele é muito prático. As narrativas históricas incluem a maior parte dos 17 primeiros livros
do Antigo Testamento, com exceção de Levítico e Deuteronômio, e no Novo Testamento, os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. As narrativas históricas, por mais simples que sejam, deixam a nossa fé arraigada nos fatos. Isso é muito importante. É muito diferente, irmãos, se eu chegar aqui para vocês e dizer, irmão, Jesus cura. Claro, você vai crer pela fé e tal, que Jesus cura, isso é importante. Mas se eu disser a você, irmãos, Jesus cura, e eu tenho um testemunho disso, ele me curou, ou ele curou fulano e tal, quando você conta um testemunho prático de uma cura que Deus fez, aquele ensinamento fica mais impregnado no coração e na mente das pessoas. Por isso que a Bíblia usa muito as narrativas históricas, porque é o povo de Deus vivendo no dia a dia, praticando ou não a palavra de Deus. Então, o fundamento histórico da verdade bíblica é um salvaguarda contra o erro místico de remover a fé da vida diária. Porque tem, por exemplo, os gnósticos, desde a época do início da igreja primitiva, eles defendiam que para ser salvo você tinha que ter um conhecimento secreto, inacessível para o povão, só aquela turma bem privilegiada, mais evoluída, só aquela nata, aquela elite de cristãos que poderia ter acesso a esse conhecimento secreto que vai salvar a pessoa. Então, não é assim. Então, a fé bíblica ela é alicerçada na história. É também uma proteção contra a ameaça da teologia liberal, a qual não acredita em milagres e prega a desmitologização da Bíblia. Então, no século XIX e no início do século XX, irmãos, principalmente século XIX e nas primeiras décadas do século XX, a teologia liberal entrou com gosto de gás para querer destruir e acabar a fé cristã. A fé cristã, ela sofreu ataques não somente de fora, do modernismo, do iluminismo, mas esse iluminismo modernista influenciou os próprios seminários teológicos, influenciou as próprias denominações religiosas, e muitos teólogos seguiram essa linha, naquela tentativa de querer casar a Bíblia com a ciência moderna, querer adaptar a Bíblia ao pensamento vigente da elite intelectual da época. E isso causou um estrago muito grande na igreja, acabou com muitas igrejas, e até hoje aí, a Europa tem bem pouquinho crente. Lá na Europa, irmãos, tem mais crente imigrante, que já veio crente de outros países, do que de lá mesmo, né? Então, destruiu, acabou. A igreja luterana hoje é uma igreja liberal. A igreja metodista, irmãos, fundada por John Wesley, em pleno avivamento lá na Inglaterra, sucumbiu também ao liberalismo. Também várias igrejas americanas também entraram nessa onda. E, infelizmente, isso acontece. Então, eles não creem nos milagres, prega a desmitologização da Bíblia, diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, que esses milagres que tem lá não existem, quando a Bíblia fala em demônio, mas não é demônio exatamente, isso aí é porque ele não sabia qual era a doença, aí dizia que era isso. Então, inventam um monte de coisa para tirar esse elemento aí sobrenatural que tem na Bíblia, acha que o Jesus da história é diferente do Cristo da fé. Então, eles ficam nesse negócio e prega a busca do Jesus histórico, porque Jesus, na verdade, não é desse jeito que os cristãos falam. Jesus, na verdade, era diferente. Aí cada um que surge aí com Jesus diferente, bastante esquisito, e eles dizem que o Cristo da fé é diferente do Jesus da história. Os cristãos no início da igreja, devido à perseguição, Paulo e os outros deram uma sacada de mestre de inventar um bocado de coisa, de ressurreição, de não sei de quê, para querer alavancar o cristianismo. Então, esses são ensinamentos terríveis, diabólicos, mas a Bíblia ela é alicerçada na história.
Então, vamos ver aqui algumas diretrizes para a interpretação de narrativas históricas. E a primeira diretriz é esta: trate a história como fato. Se está lá escrito na Bíblia, irmãos, e isso realmente aconteceu. O escritor não mentiu. O Espírito Santo não ia mentir. Isso, de fato, aconteceu. Quando eu digo narrativa histórica, irmãos, eu não estou dizendo, não estou me referindo a narrativas, por exemplo, algumas parábolas que Jesus contou são histórias fictícias. O objetivo ali é apenas um artifício literário para ensinar. Não é que aconteceu exatamente daquele jeito, mas ele é um artifício literário para ensinar uma verdade bíblica, uma verdade espiritual com mais ênfase. Então, tem algumas dessas, mas eu estou falando aqui das histórias que a Bíblia fala, com nome de pessoas, nome de lugares, com personagens, que realmente aconteceu. Então, para interpretar com exatidão a narrativa histórica, a primeira regra é reconhecer que os eventos realmente aconteceram. São fatos históricos reais. Porque o sol parou. Mas é impossível o sol parar. Parou porque a Bíblia diz que parou. Parou. É milagre. Porque não tem uma explicação científica. Mas nenhum milagre é para ter explicação científica mesmo, não. A gente não tem que estar preocupado, irmãos, em querer provar que a Bíblia concorda com a ciência, não. A ciência trata de uma coisa e a Bíblia trata de outra. Então, nós não dependemos da ciência para acreditar na Bíblia. A Bíblia não foi escrita com o objetivo de concordar com a ciência, até mesmo porque na época que a Bíblia foi escrita, não existia o conhecimento científico que existe hoje. Então, a Bíblia diz que o Mar Vermelho abriu, porque abriu mesmo. A Bíblia diz que o peixe engoliu Jonas, porque o peixe engoliu Jonas mesmo. A Bíblia diz que o Jordão abriu, abriu. Então, não tem que a gente ficar inventando, não, é porque passa um vento lá, que de repente aconteceu isso. Não. Deus mandou codorniz para alimentar o povo de carne? Mandou. Não é que Deus mandou, eu acho que é uma revoada de pássaro que dá uma vez por ano, eles vão para procurar, e passou ali, foi uma coincidência. Por que a gente tem que pensar em coincidência, irmãos? É muito mais fácil acreditar em milagres do que acreditar nessas explicações malucas que alguns teólogos liberais tentam dar para os milagres da Bíblia. As narrativas históricas da Bíblia refletem uma reportagem proposital dos fatos, como a gente leu ali na introdução do livro de Lucas, então é todo um relato cuidadoso, com um propósito, com uma finalidade, mas nunca uma mentira deliberada, nem um exagero fraudulento. Isso é muito importante. Quando você compara os evangelhos, você vai ver, irmãos, que cada evangelista tinha um foco, tinha um objetivo a alcançar. Então, não é que ele inventou histórias para poder, aquela narrativa dele toda, concordar com o objetivo dele, não. Mas ele, diante de inúmeros fatos reais, históricos, que realmente aconteceram, ele selecionou aqueles que eram, vamos dizer assim, davam apoio e sustentação àquele objetivo. Mateus, ele escreveu o Evangelho com o objetivo de mostrar que Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento, era o mestre, o rabi, que ia ensinar tudo. Por isso que tem lá o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, muito profundo, fala muitas profecias, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta e tal. Já João, o objetivo de João era provar que Jesus era Deus. O objetivo de João era provar... o Evangelho de João, irmãos, é um tratado apologético para combater os gnósticos. Porque os gnósticos não acreditavam que Jesus era Deus. Eles não acreditavam na encarnação de Cristo. Eles achavam que Jesus era um homem qualquer, como outro profeta. Não acreditava que Jesus veio em carne. Não acreditava na encarnação de Cristo. Então, João, o Evangelho de João, às vezes a pessoa diz, não, João escreveu para a igreja.
João escreveu, irmãos, um tratado apologético para combater essa doutrina falsa dos gnósticos que não acreditavam na encarnação de Cristo. Então, ele mostrou ali que Jesus era Deus. Então, ele enfatiza muitos debates que Jesus teve com os judeus, Jesus mostrando ali que ele era Deus e tal. Então, o escritor bíblico, ele nem aumentou e nem diminuiu a história, mas ele selecionou propositadamente alguns fatos verídicos, verdadeiros, que se encaixava, que era importante para o seu propósito. Embora a moda recente tenha sido considerar os milagres ou histórias aparentemente incríveis do Antigo Testamento como gênero místico, não, isso é apenas um mito, não aconteceu, como o dilúvio universal, a jumenta que falava, ou o peixe que engolia homens. Mas é interessante observar que os escritores do Novo Testamento e o próprio Jesus tratavam essas histórias, vamos dizer assim, entre aspas, essas histórias aparentemente desajeitadas, mas Jesus tratava tudo isso como fato. Como fato. Então, depois vocês podem ler aqui esses versículos que os apóstolos, e o próprio Cristo, Jesus disse, assim como Jonas passou 3 dias lá no ventre do grande peixe, também importa que o Filho do Homem também passe 3 dias no seio da terra. Então, os escritores do Novo Testamento tratavam esses milagres do Antigo Testamento como histórias verídicas. Ok? Alguma pergunta? Eu já falei muito hoje, eu estou igual uma metralhadora. Vocês têm a oportunidade. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode falar. Bom, então, se não tem nenhuma dúvida, vamos seguir. Segundo, não baseie uma doutrina somente em um fato histórico. Interpretar eventos históricos na Bíblia é difícil, pela sua própria natureza, porque as histórias ensinam de modo indireto e implícito. A história, irmãos, não é uma declaração de fé. Uma declaração de fé, uma confissão de fé, o cremos, como a gente tem na nossa igreja, na Assembleia de Deus, aí lá tem, cremos em um só Deus, subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim. Então, uma declaração de fé, uma confissão de fé, é bem detalhada, e bem direta, é uma coisa bem clara ali, Só que as histórias, elas ensinam de forma indireta. Muitas vezes, o relato nem sequer procura declarar uma moral ou propósito. Pelo contrário, deixa o leitor tirar suas próprias conclusões ao avaliar as palavras e ações dos personagens da história. Você vê lá, por exemplo, a gente está estudando na escola dominical, nesse trimestre, os livros de Reis, e você começa a observar ali no livro de Reis, que o escritor, provavelmente foi o profeta Jeremias, mas não sabemos exatamente, mas provavelmente foi ele, e o objetivo dele é mostrar como cada rei contribuiu ou não para o final que teve, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. E a gente vai ver os desdobramentos, quem se deu mal, quem se deu bem, quem fez coisa que Deus se agradou, quem fez coisa que não agradou a Deus. Ele emite uma opinião, coloca o rei Davi, o reinado de Davi como uma espécie de modelo, gabarito, que os outros deveriam seguir, e alguns andaram pelos caminhos de Davi, mas outros não, Então, por causa dessa característica, nenhuma doutrina deve ser baseada exclusivamente no registro de um evento histórico, Então, não é porque aconteceu lá uma história, por exemplo, quando foi para decidir o substituto de Judas Iscariotes, lá no colégio apostólico, então, eles estabeleceram lá alguns critérios prévios, alguns pré-requisitos, e no final sobrou 2 pessoas que cumpriam aqueles pré-requisitos. E ali eles lançaram sortes.
Eles lançaram sortes, e a sorte caiu lá sobre Matias, né? Eles fizeram aquilo, inspirado na questão do Urim e do Tumim, lá do Antigo Testamento, que o sacerdote às vezes usava para consultar a vontade de Deus e tal. Mas aquilo ali, a Bíblia narra aquilo ali como um evento histórico que ocorreu, mas não manda, nem incentiva que a igreja escolha pastores, presbíteros, diáconos, com base em sorteio, com base em lançar sortes. E outra coisa, e só tem esse registro desse caso. Não tem, assim, vários casos. Se a Bíblia repetisse vários casos em vários lugares, em vários locais, em várias igrejas, escolhendo obreiro por esse método de lançar sortes, aí a gente ia entender que a Bíblia, quando repete uma coisa, é porque ela quer enfatizar aquilo. Então, a gente não pode basear uma doutrina exclusivamente apenas num evento histórico. Em Atos dos Apóstolos, o batismo no Espírito Santo, com a evidência física de falar em línguas estranhas, ocorrido no dia de Pentecostes, pode ser considerado como um evento que deve ser considerado descritivo ou prescritivo? Eis aí a pergunta. O que é um evento descritivo? Descritivo vem de descrever. É você relatar o que aconteceu, certo? E o evento prescritivo, né? Essa palavra prescritivo vem de prescrever, vem de mandar, né? Quando o médico lá prescreve um medicamento, né? Então, o que é prescritivo é para a gente cumprir. É tipo assim, um mandamento para a gente cumprir. E o que é descritivo apenas está descrevendo como era, descrevendo o que aconteceu. É um registro histórico apenas. Então, veja bem, no caso dessa doutrina nossa, a doutrina pentecostal, que nós cremos, do batismo no Espírito Santo, com evidência física de falar em línguas, você acha, né, que é descritivo ou prescritivo? Então, vamos observar o seguinte. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, o que aconteceu lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, foi um evento histórico. Foi um evento histórico. Foi ali um marco, né, de inauguração da igreja do Novo Testamento. Realmente aconteceu tudo aquilo ali, todos foram cheios do Espírito Santo e, como consequência disso, passaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Só que aquele evento histórico, irmãos, lá do dia de Pentecoste, não foi apenas um culto que o fogo caiu, não. Não foi só isso, não. Foi muito mais do que isso. Aquilo ali foi cumprimento de profecia lá do Antigo Testamento. Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29. Quando o povo viu os crentes falando em língua estranha, aí eles chegaram, correram para cima e perguntaram. Quando ouviram a língua, o povo não perguntou sobre vento veemente impetuoso, o povo não perguntou sobre línguas repartidas como que de fogo pousaram sobre as cabeças, né? Até mesmo que o povo não viu, essa foi uma visão. Mas o que o povo viu e ouviu foram as línguas estranhas, foram as línguas. Então, o povo disse, quer isto dizer? O que significa essas línguas? Aí Pedro toma a palavra e diz, isso é o que foi dito pelo profeta Joel, Então, aquele evento do Pentecostes, ele é paradigmático, ele estabelece um paradigma, um modelo para a igreja, porque ele é o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, que nos últimos dias Deus ia derramar do seu espírito sobre toda a carne e muita gente ia profetizar. Muita gente ia profetizar, etc, etc. E os últimos dias, você sabe, que é o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Os últimos dias são os dias que a gente está vivendo. Desde lá, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, são os últimos dias. Então, nós estamos nesse período. Outra coisa, essas línguas estranhas não ficou só lá no dia de Pentecostes. Aí a gente começa
a observar que lá, em Atos, né, em Atos, no capítulo 10, lá em Cesareia, na casa de Cornélio, a Bíblia diz que eles estavam lá no culto, Pedro estava pregando, caiu o Espírito Santo sobre eles e eles falaram em línguas estranhas. Então, o Espírito Santo caiu no dia de Pentecoste, eles falaram em línguas. Lá em Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre eles, eles falaram em línguas. Lá em Atos 19, na igreja de Éfeso, Paulo orou sobre eles com imposição de mãos e eles falaram em línguas. Lá em Samaria, em Atos 8, não diz que falou em língua, mas deixa implícito a narrativa de que houve um sinal visível ou audível de que aconteceu alguma coisa que provou que eles foram cheios do Espírito Santo. Paulo também foi cheio do Espírito Santo. E Paulo, lá em Corinto, disse que falava línguas mais do que todo mundo. Então, o que a gente observa na narrativa de Atos, essa repetição. Quando uma narrativa, irmãos, vai se repetindo, a gente começa a perceber um padrão de ocorrência. Essa repetição é um padrão de ocorrência de que as línguas estranhas é a evidência física inicial, a prova que a gente tem para saber se alguém foi ou não foi batizado no Espírito Santo. Até mesmo porque a primeira delas, no dia de Pentecostes, é cumprimento de uma profecia. Então, veja que está tudo amarrado em profecia do Antigo Testamento e esse padrão de repetição desses fatos históricos se constitui num modelo. Lucas, quando narra isso, é porque ele queria ensinar isso. Então, as narrativas históricas, elas também são usadas para ensinar doutrina. Não foi só um evento histórico, e não foi um evento histórico qualquer. Foram 3 situações claras que eles falaram em línguas, sendo que a primeira, que é o modelo paradigmático, é cumprimento de uma profecia. Então, a repetição de um evento histórico em outras situações e lugares, a conexão desse evento com profecias anteriores, como lá a profecia de Joel, e a referência de elementos dessa experiência em textos didáticos, como as epístolas, se constitui em um padrão de ocorrência e, consequentemente, numa doutrina. Lá, na Epístola aos Coríntios, Paulo fala de falar em línguas, do dom de variedades de línguas, dom de interpretação de línguas, disse que ele falava línguas mais do que todo mundo. Então, observe que tem muitas narrativas que são prescritivas, narrativas prescritivas, porque ela quer ensinar alguma coisa. O conjunto delas constitui ali um corpo doutrinário de algum ensinamento importante. Outra coisa, 3, descubra o tema central do narrador. Todo historiador, quando vai escrever a sua narrativa histórica, ele tem um objetivo em mente. Ele quer enfatizar determinadas coisas, ele quer deixar uma mensagem para os seus leitores. Então, devemos tomar por certo que cada narrativa histórica, assim como outros textos bíblicos, tem um só significado. Que significado é esse? O significado original pretendido pelo autor. Muitas histórias tocam em áreas do viver distintas do pensamento central do texto, mas estas são meramente secundárias, incidentais para o propósito primário do autor. O estudante perceptivo pode ler qualquer história bíblica e descobrir dúzias de verdades diversas e quadros do viver piedoso. O exegeta sábio, porém, continuará examinando até descobrir uma verdade que faça parte central da história e, então, buscará princípios relevantes. Isso aqui, irmãos, alguns teólogos, eles enfatizam muito que só tem um ponto central, mas outros teólogos já dizem, não, muitas narrativas, eles não querem ensinar só uma coisa, eles querem ensinar várias coisas.
Por exemplo, lá em Lucas, ele tem na sua narrativa aquele propósito de enfatizar essa questão de ser cheio do Espírito Santo, de orar para receber o Espírito Santo, fica em Jerusalém para orar, até que do alto seja revestido de poder e tal. Ele tem toda essa veia pentecostal, né? Mas Lucas também, ele enfatiza muito a questão da perfeição de Jesus, Jesus como filho do homem, enquanto João enfatiza muito Jesus como filho de Deus, Lucas enfatiza muito Jesus como filho do homem, como um homem perfeito, como um homem puro. Lucas enfatiza muito Jesus trabalhando assim para no aspecto inclusivo, né, de manifestar sua graça e misericórdia em favor de crianças, em favor de mulheres, em favor de escravos, em favor de pessoas que normalmente eram discriminadas na sociedade judaica. Então, é muito comum que os textos, as narrativas históricas, tenha vários objetivos e não apenas um só. Eu coloquei aqui o exemplo da parábola do bom samaritano. A gente até já falou sobre isso em aula anterior. Jesus ensinou a parábola do bom samaritano com o objetivo de mostrar, responder a pergunta que fizeram a ele: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus, ao invés, observa aí, Jesus, ao invés de dizer àquele escriba lá, olha, o seu próximo é assim. Jesus não deu um conceito, uma definição, foi olhar no dicionário, olhar qual é a definição de próximo. Não. Jesus contou uma história. Né? E pelo que tudo indica, essa história aqui do bom samaritano é uma história fictícia, né? Com objetivo didático, de ensinar. Né? Não tem nome, né, de pessoas, não tem nome de personagens, embora tenha nome de lugares, né? Desceu de Jerusalém para Jericó. Mas o mais importante aqui é a mensagem central da parábola, que é responder aquela pergunta: quem é o meu próximo? Aí ele diz quem foi o próximo, e Jesus diz: então vai e faça o mesmo. Então a mensagem central é dizer que a gente deve ajudar a qualquer pessoa que esteja ao nosso alcance, conhecida ou não, mas que precisa da nossa ajuda. Então, outros detalhes da parábola, não, porque desceu, se fosse de Jericó para Jerusalém já era outra coisa, porque todos os religiosos não gostam de ajudar ninguém, porque o levita passou de lado, o sacerdote passou de lado, é porque todo pastor e todo religioso não gosta de ajudar ninguém, nada. Ninguém pode tirar esse tipo de conclusão disso, não. Então, não fique inventando as coisas e nem muito menos dizer que aqueles 2 dinheiros que o samaritano lá deu lá na hospedagem significa 2.000 anos para a volta de Jesus, né? Pelo amor de Deus. Então, não vamos inventar as coisas, né? Outra coisa, não pressuponha que o silêncio equivale à aprovação. Muitas vezes, os narradores do Antigo Testamento preferiam não sobrecarregar seus relatos com críticas contra as ações dos personagens principais, tendo a certeza de que o leitor deduziria quão erradas eram essas ações. Então, os escritores bíblicos não era como alguns acadêmicos hoje, né, vão escrever os seus livros e seus artigos, qualquer palavrinha que fala, uma nota de rodapé lá embaixo para explicar não sei o que lá. Qualquer coisa, uma notinha de rodapé para explicar. Então, os leitores bíblicos são bem objetivos e práticos. Então, não queria sobrecarregar, dando explicações que eles entendiam que o público original do seu escrito compreendia e sabia, né? E sabia. A aprovação de Deus em uma área da vida do crente não equivale à aprovação em todas as outras áreas da vida. Isso é muito importante. Por quê, irmãos? Porque às vezes tem pessoas que dizem: eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, Deus está comigo porque eu fiz essa grande obra e tal. Eu até orei, Jesus curou um dia, teve uma vez que Jesus me usou em profecia. Aí ele acha que isso é prova de que Deus assina embaixo de tudo que ele faz. E não é assim. Não é assim.
Observe, o exemplo de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, no sentido de que ele tinha o perfil adequado para ser rei em Israel. O perfil adequado de rei para reinar Israel, que Deus queria, Davi tinha. Mas Davi também tinha suas falhas. Isso não significa que ele era perfeito. Como rei, para exercer a função de rei, ele exerceu de forma assim boa, que agradou a Deus, tanto é que a Bíblia coloca o reinado de Davi como um modelo para os demais reis de Israel. Mas, irmãos, Davi, ele não foi feliz na criação dos filhos, o seu primogênito lá, acho que era Adonias, fazia muita coisa errada, e Davi passava pano. Davi não repreendia ele, fazia todos os gostos dos filhos e depois deu no que deu. Deixou Absalão lá pintar e bordar as coisas lá, e o que deu foi que Absalão se rebelou contra ele. Davi cometeu adultério, para encobrir o adultério, ele planejou um homicídio doloso, irmão. Veja que não é culposo, não, um homicídio doloso. Mas Davi não era um homem de Deus, Davi não escreveu dezenas de salmos, talvez até mais do que 100 salmos, Davi escreveu mais de 100 salmos, e Davi é capaz de matar alguém com dolo? Irmão, ele caiu nessa tentação. Infelizmente, ele pecou nessa área, caiu nessa tentação, e Deus foi tão misericordioso que mandou o profeta dizer a ele o pecado dele. E às vezes, irmãos, tem gente que acha ruim, Quando Deus usa um profeta, para denunciar o pecado do sujeito, aí o camarada tem raiva, acha ruim, mas quando Deus faz isso, irmãos, é porque Deus nos ama, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos recuperar, Ele não desistiu de nós. Então foi isso, então por isso que Ele mandou Natan ir lá falar com o rei, Natan também não chegou lá com o objetivo de passar a régua em Davi, desmoralizar Davi, botar Davi para baixo do chão, não. Natan falou com Davi com respeito, porque ele era rei, era um homem de Deus, não é porque ele cometeu aquele pecado agora, que agora tinha que jogar ele na lata do lixo, não. Então, Natan falou com jeito, contou aquela parábolazinha, aquela historinha, da ovelha, do visitante e tal, e ali Davi caiu em si, que realmente ele pecou, Davi reconheceu o seu pecado, reconheceu suas falhas e clamou por misericórdia a Deus, e Deus perdoou, irmãos. A graça de Deus. Pela lei do Antigo Testamento, Jesus tinha 2 motivos, pela lei do Antigo Testamento, Davi tinha 2 motivos para ser morto, para aplicar a pena de morte em Davi, adultério e homicídio. Então, pela lei de Moisés, pela palavra de Deus no Antigo Testamento, Davi era para morrer. Davi era para morrer. Mas, como ele se arrependeu, se humilhou, Deus perdoou ele. Então, veja aí a graça de Deus triunfando sobre o juízo. Por essa razão, precisamos de diretrizes para distinguir entre aquilo que uma história ou narrativa histórica simplesmente descreve e aquilo que a narrativa pretende prescrever ou ensinar como regra. Então, veja bem, julgue a ação do personagem por meio dos textos didáticos diretos em outras partes da Bíblia. Observe, irmãos, que os livros dos profetas, todos os livros dos profetas no Antigo Testamento, os profetas não escreveram lei. Os profetas, o objetivo dos profetas não é escrever nenhuma lei, não. A lei já foi dada a Moisés lá, o Pentateuco já estava dado. Então, todo o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os reis, os príncipes, todo mundo tinha que andar de acordo com a lei. Então, os profetas foram usados por Deus para poder chamar o povo ao arrependimento, para ele voltar para a lei. Então, os personagens bíblicos que aparecem lá nos livros dos profetas,
eles são julgados e avaliados de acordo com a lei de Deus. O que é que a Bíblia ensina sobre isso, aquilo e aquilo outro? Fulano obedeceu ou desobedeceu? Então, isso é importante. Examine a conclusão da história. Como se saiu o protagonista? E quais as reações dos outros personagens diante de suas ações? Ele se deu bem, se deu mal? Tem algum juízo de valor, alguma opinião do escritor bíblico dizendo que ele estava uma benção ou que ele se deu mal? Então, isso é importante. Separe o eterno do temporal. Frequentemente, Deus dava ordens diretas aos personagens bíblicos, obviamente restritas aos seus respectivos períodos de tempo. Nesses casos, ele nem declarou, nem deixou subentendido que essas ordens se aplicavam a outros indivíduos e nem à igreja de hoje. Então, imagine, irmãos, nós cristãos já fomos acusados, a Bíblia já foi acusada, e atualmente, em muitos lugares aí, a Bíblia é acusada como um livro violento, que é um livro violento, danoso, que estimula o ódio e a violência contra os outros. Mas por quê? Aí eles dizem, não, porque lá na Bíblia está mandando matar o povo de Israel quando chegou lá em Canaã, aí matou todo mundo que estava lá, além de tomar a terra dos outros, ainda mata todo mundo, é um povo sanguinário, não sei o quê, isso estimula a violência, blá, 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 e isso é danoso para as crianças tendo aula de escola dominical sobre esses assuntos, elas vão crescer violentas e não sei o quê, não sei o que lá. Então, essa é a teoria desse povo ateu e antibíblia. Mas a gente vê, irmãos, que quem pratica homicídio aí no meio do mundo não são crentes, não são os crentes, não. Nenhuma criança crente lê as histórias bíblicas e aí pega numa espada, numa faca, num facão, num revólver e sai matando o povo por aí, não. Então, essa ordem bíblica, essa ordem de Deus para matar os cananeus é uma coisa restrita àquele período da história para aquele povo, para aquele lugar. Deus podia ter mandado uma praga, uma doença, uma catástrofe, matava todos os cananeus de uma vez só, mas Deus preferiu executar a pena de morte sobre os cananeus, utilizando os israelitas como, vamos dizer assim, um agente da lei de Deus para executar aquela pena de morte. Hoje, nos países que têm pena de morte, como em alguns estados dos Estados Unidos, o Estado é o agente da lei que executa a pena de morte. Então, quem mata lá o condenado é o Estado. É o Estado. No caso lá dos cananeus, Deus usou os israelitas para aplicar a pena de morte aos cananeus. Agora, isso não significa que isso é mandamento para nós hoje, que os cristãos devem sair por aí matando pessoas de outras religiões, absolutamente. Alguns eventos da narrativa são de exclusividade individual de determinados personagens bíblicos. Não é porque Deus exigiu uma coisa de um personagem bíblico lá do Antigo Testamento que vai exigir de você. Não é porque Deus mandou Oséias perdoar a esposa adúltera e ir atrás dela e reatar o casamento que isso serve de mandamento para você. Sua esposa lhe traiu, adulterou, aí você é obrigado a perdoar esse adultério no sentido de continuar a viver com ela. Isso é diferente, não podemos misturar as coisas. Porque João Batista, ele andava vestido, vestido de peles de camelo, cinto de couro, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, então que todos os crentes santos têm que fazer a mesma coisa também, porque João Batista fez e Elias fez. Elias era assim no Antigo Testamento, João Batista era assim no Novo, aí eu vou ter que ser também. Não, Qualquer verdade que é ilustrada em uma história normativa, ou seja, é aquela história que oferece uma regra para todos os tempos, será acompanhada
por ensinos diretos em outras partes da Bíblia. Tem que ter outros textos bíblicos para fundamentar aquilo, e não você construir uma doutrina baseada apenas em um evento histórico. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Procure indicações do herói divino. O personagem principal do enredo de uma história é o protagonista, ou seja, o homem ou a mulher de maior destaque. Na Bíblia, Deus é sempre o protagonista pressuposto em cada história. O intérprete, conhecedor desse princípio, precisa repetir constantemente a seguinte pergunta: o que essa história me ensina a respeito de Deus? Em algumas narrativas históricas, Deus nunca é mencionado diretamente, como no livro de Esther, mas a sua mão é claramente visível. Então, tem essa curiosidade aí. O livro de Esther é o único livro que não aparece a palavra Deus, mas a gente vê por toda a história como está implícito, né, a mão de Deus ali agindo para proteger os judeus e para dar livramento ao seu povo, né? Sétimo, procure identificar os parâmetros da história. Um passo crucial na exegese de um texto histórico é descobrir onde ele começa e onde ele termina. Então, isso é muito importante. Tudo que começa, termina também. Então, procure o plano geral. O protagonista da história teve um problema, ele enfrentou o problema e depois vai ver se venceu ou se foi vencido pelo problema. Qual foi o fechamento e o desfecho das coisas. Em uma história de enredos múltiplos, isso pode acontecer várias vezes e cada cena deve ser interpretada individualmente, levando em conta a sequência causa e efeito à medida que uma cena conduz a outra cena. Lembra daquela história lá do livro de Josué, que o povo de Israel ele foi lutar contra os habitantes da cidade de Ai, para tomar a cidade de Ai, e Israel foi derrotado. Israel foi derrotado naquela guerra, e o povo de Ai era uma cidade bem pequenininha, com pouca gente, e botou o povo de Israel para correr. Eles perderam a guerra. Então, esse foi o que aconteceu. Bom, mas essa derrota foi por causa de quê? O que fez Israel perder essa guerra? Aí você vai ter que vir antes, entender a cena anterior, né? Entender a cena anterior, que Deus disse que quando eles vencessem a batalha em Jericó, não era para tomar nada, porque tudo ali, todos os despojos de Jericó era anátema e tal, e que ninguém era para pegar nada, nem um despojo de Jericó. Aí você viu lá que teve aquele camarada que pegou lá aquela capa e tal, desobedeceu a Deus. Aí depois eles vão, né, nos capítulos seguintes, eles vão guerrear contra Ai, perdem, e aí vão perguntar a Deus, o que foi que houve? Aí Deus disse, foi porque tem aí no meio de vocês pessoas que me desobedeceram, né, que pegaram do despojo lá de Jericó, assim, aí foi identificado, o sujeito foi identificado, foi punido, né, foi julgado, identificado, julgado e punido. Agora, depois que resolveu esse problema, porque o pecado de um, muitas vezes, afeta o rebanho inteiro, aí depois de resolvido isso, agora vamos seguir em frente. Aí eles foram de novo guerrear contra Ai, aí dessa vez eles ganharam. Então, é importante, né, que na narrativa histórica a gente aprenda a saber o que é que aconteceu antes e o que aconteceu depois. É o contexto imediato, né? O que é que vem antes e o que é que vem depois. Às vezes a gente vai fazer uma pregação lá, com base em uma narrativa histórica do Antigo Testamento, e a gente nem lê o que é que vem antes, nem o que vem depois. E é importante a gente saber. Coloque a narrativa no contexto do livro. A narrativa precisa ser estudada no contexto da história maior do livro, e por que não dizer da Bíblia? Então, é aquilo que a gente já estudou, o contexto do livro, o contexto da Bíblia.
O historiador bíblico é um editor que selecionou, dentre muitos fatos históricos verdadeiros, que ele tomou conhecimento, ele selecionou aqueles que o Espírito Santo queria que ficassem registrados na Bíblia. O escritor não inventou nada, nem inventou nem aumentou. Ele está contando a verdade. Só, irmãos, que vamos dizer assim, a história aconteceu muitas coisas, mas ele está contando só aqueles aspectos, algumas coisas, né, do que aconteceu é que ele está registrando. As histórias narradas na Bíblia não estão nas Escrituras por acaso, mas elas foram colocadas lá com um propósito deliberado. Então, aquilo que nós falamos, Lucas, ao escrever Lucas Atos, né, ele atuou como um historiador e teólogo pentecostal. Ele queria ensinar sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre o revestimento de poder, e ele ensinou isso não através de uma confissão de fé, não através de uma teologia sistemática pentecostal. Ele ensinou isso através da história, de fatos históricos. Nenhuma narrativa ou história individual pode ser interpretada isoladamente. Deve ser tratada em termos do conteúdo maior da obra inteira, né, do narrador. Então, tudo tem que estar de acordo com o contexto do livro e também com o contexto da Bíblia, né, com o contexto da Bíblia. Observe lá aquele caso de Saul e a feiticeira de Endor, né, que aconteceu lá. Então, se você não levar em conta todo o contexto da Bíblia, pode até achar que Deus está aprovando a necromancia, a consulta aos mortos, mas, na verdade, não é nada disso. Não é nada disso. Então, o escritor bíblico apenas registrou ali o que aconteceu com Saul. E o objetivo ali é mostrar que Saul estava tão desviado que chegou a ponto de consultar uma feiticeira. O livro já diz logo que aquilo ali era pecado, que aquilo ali estava fora da direção de Deus. E nos outros textos da lei, Deus condena a feitiçaria, Deus condena quem consulta os mortos e assim por diante. Então, como é que a Bíblia estaria a favor disso, irmão? Jamais. Não foi Samuel que apareceu lá, ali foi o espírito de engano, que enganou Saul e todos ali presentes. O escritor apenas registrou o que Saul foi fazer lá. Ele registrou o que Saul foi fazer lá e ele diz claramente que isso é pecado. Coloque a narrativa no contexto da história da redenção. O narrador não está simplesmente escrevendo um relato objetivo da história, está revelando Deus e o seu plano de redenção através das vidas dos personagens bíblicos. O intérprete de uma história bíblica não completou a sua tarefa até fazer a seguinte pergunta: o que essa história me ensina a respeito do caráter de Deus ou do seu plano de salvação? Então, é muito interessante isso. Eu dei exemplo agora aqui sobre Davi, né? Como Deus tratou com o pecado de Davi, como isso revelou graça. Só que o escritor bíblico lá de Reis e de Crônicas, ele não entra nesses detalhes, ele não faz esse tipo de interpretação. Apenas ele narra o que aconteceu. Mas é claro que a gente está implícito aí, né, esse ensino de graça, né, para quem se arrepende. Como está lá, teve graça para Raabe, a meretriz que se arrependeu, teve graça para Ruth, a moabita amaldiçoada, teve graça para ela porque ela se converteu a Jeová. Amém? Agora vamos para as epístolas. Aqui é mais breve o estudo das epístolas. Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 deles são epístolas ou cartas. Elas foram escritas para instruir as igrejas primitivas e os membros individualmente. As cartas ensinam por meio de situações vivenciais e pessoais verdadeiras, coisas que realmente aconteceu. Ao invés de oferecerem uma longa lista de verdades impessoais, essas cartas respiram intimidade cristã, pessoas reais e situações verídicas.
As cartas, elas foram escritas com o objetivo de ensinar, de corrigir problema, de orientar a igreja, diversas igrejas, como deveria ser, assim, assim. Então, as epístolas ou cartas são textos que, por natureza, são didáticos, são para ensinar, traz ensino bastante objetivo. Ao interpretar as epístolas, devemos separar as particularidades culturais e históricas das verdades e princípios universais, né? Isso também é importante. Então, determine por que a epístola foi escrita. As epístolas da Bíblia são documentos ocasionais, ou seja, foram escritas para responder a ocasiões históricas específicas. Uma das nossas tarefas como intérpretes é examinar as epístolas a fim de recriar a situação original. Para isso, é necessário respondermos algumas perguntas básicas sobre a epístola. O autor remetente da carta. Quem é o autor da carta? Qual era o seu relacionamento com os leitores? Onde ele escreveu? Quando escreveu? Os leitores destinatários originais da carta. Quem eram eles? Como era a cultura deles? Como chegaram a conhecer a Cristo? Qual era a condição espiritual deles? Quais eram as circunstâncias físicas, a saúde dos leitores? Eram perseguidos? Eram pobres? Ou o quê? Então, esse contexto histórico-cultural de cada igreja, dos destinatários das epístolas, é muito importante, irmãos, para poder a gente entender e interpretar melhor aquela situação em cada epístola. Ocasião em que a carta foi escrita. Por que ela foi escrita? A carta ataca um erro, responde a uma pergunta, ela explica uma doutrina ou corrige uma prática. A carta encoraja ou agradece aos crentes. O autor da carta declara um propósito ou se alude a eventos ou pessoas específicas que deram ensejo à sua escrita. Quando e onde foi escrita a epístola? Por exemplo, irmãos, a carta aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas foi um dos primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito. Inclusive, foi escrito antes de Atos 15, antes de haver o concílio em Jerusalém. Estava havendo uma polêmica grande naquela região da Galácia, onde tinha Listra, Derbe, a região onde Paulo começou a evangelizar com Barnabé, ali logo na primeira viagem missionária, ali no sul da Turquia. E chegaram os judaizantes lá, ensinando o povo, aquele povo lá, tudo era gentil, se converteu a Cristo, estava servindo a Deus, aí chega crentes de origem judaica, cristãos de origem judaica, dizendo que não, vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar as leis cerimoniais de Moisés, você tem que primeiro ser um judeu para depois ser um cristão. E aí deu aquela confusão grande, uns concordavam, outros discordavam, mas a igreja, na sua maioria, já estava seguindo esses crentes judaizantes. A igreja, na sua maioria, já estava indo por esse caminho. Por isso que Paulo escreveu a carta aos Gálatas com muita urgência, e escreveu do seu próprio punho. A carta aos Romanos, Paulo mandou Tércio escrever. Paulo de Tarso falava e Tércio escrevia, foi o escrivão. Mas aos Gálatas, foi o próprio Paulo que escreveu, e ele escreveu em caixa alta. Em caixa alta, ele diz: veja que quão grandes letras vos escrevi. Paulo fica brabo. Paulo estava com aquele sentimento, meus filhinhos, por quem de novo eu tenho as dores de parto, Então, Paulo estava com um sentimento assim, meu Deus, será que eu perdi tudo? Será que meu trabalho foi em vão? Aí repreendeu eles, como é que vocês começam no espírito e agora terminam na carne e tal? Então, é muito interessante a gente ver essas coisas da ocasião da epístola. A mensagem da carta, qual é o tema central em termos de mensagem? Como o escritor organiza
a sua mensagem, né? Determinar a estrutura da epístola. As epístolas geralmente têm uma estrutura óbvia. Começa com a saudação inicial, né, onde o escritor se identifica ou não, né? Tem cartas que o escritor é anônimo, né? Como Hebreus, que até hoje a gente não sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Então, eles, às vezes, se identifica, na maioria das vezes se identifica, saúda os leitores, né? Às vezes tem uma oração, ora pelos leitores, ou elogia os leitores. Depois vem o corpo da carta, né? Que pode trazer ensino, correção, doutrina, exortação ou aplicação prática, e no final tem as considerações finais ou encerramento, né? Paulo gostava muito de terminar as cartas com a bênção apostólica, né? Tem aquelas saudações finais, né? Inclusive Romanos é muito famosa porque Paulo cita o nome de dezenas de pessoas no encerramento, mandando a paz do Senhor para aquela ruma de crente, né? Traduz a epístola em princípios. Uma epístola é como um sermão. Ela é escrita diretamente a pessoas reais para atender suas necessidades pessoais. Por meio de uma epístola, aprendemos de modo indireto, à medida que as instruções aos leitores originais são traduzidas em princípios para a nossa própria vida. Ao estudarmos um texto bíblico de uma epístola, é importante procurarmos saber se esse texto revela um pormenor cultural ou pessoal, ao invés de revelar uma verdade universal. Em outras palavras, o texto que estamos interpretando é descritivo ou prescritivo? Então, sempre a gente precisa estar fazendo essas perguntas a nós mesmos. Observe ali, irmãos, na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, onde ele, 1 Timóteo, capítulo 5, onde ele fala de trabalho de assistência social para amparar e ajudar as viúvas carentes. E ali você observa, né, naquele texto, que você pode tirar vários princípios para a igreja hoje em dia. Primeiro, a igreja deve ajudar seus membros, né, que são carentes, deve manifestar generosidade, cuidado, não pode só ficar esperando pelo Estado, né? Não vou ajudar em nada, não, vai procurar a prefeitura, vai procurar o serviço social do Estado, né? Vai procurar o INSS. A gente pode até mandar as pessoas procurarem essas coisas, essas assistências sociais do governo e tal, mas isso não isenta de nós fazermos a nossa parte de ajudar essas pessoas. Então, ali defende a questão da importância de ajudar as pessoas carentes, defende que essa ajuda tem que ser com critérios, não pode ser de qualquer jeito, não pode o pastor chegar na igreja e rebolar dinheiro para cima, quem quer dinheiro? Todo mundo pega. Não, tem que ter critério. Inclusive, Paulo diz, a viúva tem que ser pessoa de bom testemunho. Quando ela não era viúva, era uma pessoa frequente à igreja, né? Servia aos santos, servia a igreja. Como é que era o testemunho? Até a vida pregressa, o testemunho da vida pregressa era levado em consideração. Paulo disse que não era para inscrever viúva com menos de 60 anos. Tinha uma idade limite, se discutiu muito aí, há 2 anos atrás, a reforma da Previdência, idade mínima para se aposentar, aquela coisa toda. Isso aí a Bíblia já tinha lá, estabelecendo 60 anos como a idade limite ali para poder ajudar as pessoas. Então, ela tinha que ter no mínimo 60 anos. Agora, isso não significa que esses 60 anos é uma doutrina rígida, né, que você, em qualquer lugar do mundo, tem que exigir 60 anos. Então, vai depender da realidade, irmão, de cada lugar. Contanto que tenha critérios. A importância aí é de ter critérios, porque aquela que é nova, que pode trabalhar, então ela deve trabalhar para poder ter o seu autossustento e não ficar dependendo da ajuda da igreja. Os familiares têm que cuidar dos seus parentes. A responsabilidade primeira não é da igreja. A responsabilidade primeira é dos familiares.
né? Por isso que ele diz lá, quem não tem cuidado do seu é pior do que o infiel, negou a fé, né? Então, dos seus aí, dos seus parentes, os parentes cuidando dos seus parentes. Então, tipo assim, a igreja, vamos dizer assim, é o último recurso. Primeiro, a pessoa tem que ser, a responsabilidade é de casa, dos parentes, né? A pessoa sendo nova tem que trabalhar, não pode viver dependendo da igreja. Então, tem critérios, né? Tudo isso você pode tirar como princípios, né, para serem aplicados à vida cristã. Então, meus irmãos, concluindo a nossa aula de hoje, guardemos o que está escrito em Romanos 15:4. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo que está na Bíblia foi escrito para o nosso ensino, é útil, é importante, toda a Escritura inspirada por Deus é útil para a correção, é útil para a instrução, para o ensino e tal. Então, a gente não pode desprezar as narrativas. Os crentes reformados, cessacionistas, eles são muito antinarrativas, eles não gostam muito, né, das narrativas e eles pregam muito contra, porque enfatiza muito as epístolas, né? Então ele não quer saber de Lucas, só quer saber de Paulo. Aí interpreta Lucas à luz de Paulo, e não cada autor o seu próprio modo. Então, é muito importante a interpretação de narrativas para a teologia